Olá, olá. Um beijo para todas as dancers que estão nos assistindo. Estamos gravando hoje mais um episódio de Pode Estar. E vamos continuar com aquela temática de trazer nomes de mulheres importantíssimas da história do Brasil e do mundo também. Já falamos sobre Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, e hoje nós vamos falar de Elza Soares e também de Marilyn Monroe, ou Marilyn Monroe. Quando eu isolo o nome dela, eu sei que é Monroe, mas junto eu falo Marilyn Monroe. E eu tô aqui com 3 convidadas ilustres para poder compor essa mesa de discussão, falar um pouco sobre essas mulheres e trazer o entendimento delas. Thaís Lessa, que é psicóloga e chegou na estiloterapia há pouco tempo, mas tem sido essencial para o sucesso do nosso trabalho. Assim, é uma coisa divina a gente conseguir atrair mulheres que entendam onde a gente quer chegar, o que a gente quer falar. Eu sempre falo muito isso para minhas alunas, é difícil encontrar, mas tem um certo momento que a gente vira um imã e começa a chegar às pessoas certas. E a Thaís é uma delas. A outra é a Cindy, que é mais uma que chegou quando tudo era mato. Chegou na estiloterapia quando tudo era mato. A Cindy é muito jovem, mas é uma das pessoas mais maduras que eu conheço. Ela é estudante e ela vai passar no vestibular para a medicina, mas depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a estiloterapia tem contribuído muito para o sucesso na parte acadêmica da Cindy e na parte pessoal também, como mulher, com o desenvolvimento geral dela. Já gravou uma vez, está vendo gravar hoje novamente. E estreando aqui na nossa mesa, e depois vocês vão descobrir por que que Deus fez eu chegar nessa mulher. A Marinês, que também é nossa aluna, ela chegou depois num segundo... Remessa. Uma segunda remessa da estiloterapia, porque nós começamos de um jeito, mas aí no caminho, né, que é aquilo que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, acontecem coisas que a gente vai se moldando e entendendo onde está errando e continuando ali seguindo em frente onde está acertando. E acabou que aquele primeiro grupo ficou um número muito pequeno de mulheres que entraram no primeiro grupo, mas no segundo já aconteceu essa coisa de quem entrou se sente pertencente. Mesmo que por algum motivo, eu vou me mudar, vou morar fora do Rio de Janeiro, eu não sei o que, eu não, arrumei um trabalho, eu sinto que elas nunca deixam de ser da estiloterapia. E a Marinês é uma dessas que chegou agora. A Marinês foi trabalhar uma vez, não foi? Ficou todo mundo, era para estar todo mundo feliz que ela arrumou um emprego, ficou todo mundo triste. Vai entender isso. E a Marinês é uma pessoa que... Porque nós somos uma dança-terapia, né? Como eu já me apresentei aqui no primeiro capítulo. A Marinês é uma pessoa que chegou falando assim, olha, todo mundo duvidava que um dia eu pudesse dançar. E hoje, além de dançar, ela também vai mostrar que ela sabe falar. Porque na estiloterapia só tem mulher assim, completa, que sabe dançar, porque tem um domínio muito especial com o seu corpo, mas que estamos trabalhando também esse domínio com a nossa voz e com o nosso direito de falar. Então é isso. Vamos que vamos. Quem vai ser a primeira? Então, Thaís. gente, olá para todo mundo que está assistindo. Sou Thaís, me chamo Thaís Lessa, sou psicóloga, trabalho na área clínica e conheci o estileto de uma forma muito natural, né? Mais para a questão da dança, do movimento, né? Que também me ajuda muito em relação a esse atendimento. Isso é uma válvula de escape, eu sempre gostei muito de dançar. E aí eu conheci o estileto e fui me apaixonando por esse grupo incrível de mulheres que me ajudou não só no meu trabalho, mas também como pessoa, não só da forma da dança, mas em conhecimento, em troca, né, que a gente consegue fazer e ter
e a autoestima melhora, a gente se sente melhor. E isso eu também consigo levar não só para as meninas, mas também para o consultório, para os meus atendimentos, o que é incrível. Muito bom. Então, eu sou assim de Pinheiro, como a Michelle já disse, sou estudante, né? Faço para vestibular para medicina. Já sou formada em técnica de enfermagem, técnica em administração. Faço parte da estiloterapia desde do seu surgimento, né? Praticamente, bem desde o inicinho mesmo. Pude acompanhar a evolução. Estamos trabalhando juntas, né, esse tempo. Tem agregado muito à minha vida desde que eu iniciei, né, a fazer parte desse grupo. Como a Thaís falou, lá a gente tem uma troca muito legal, a gente cresce, né, como mulher, como pessoa. A gente se desenvolve não na nossa parte só particular, mas na nossa parte profissional, porque quando a gente trabalha a autoestima, né, a gente aprende a desenvolver várias habilidades. E isso é muito importante na minha vida. Então, gratidão pela estiloterapia. Ah, que ótimo. Boa tarde, né? Meu nome é Marinês. Eu também comecei na estiloterapia, né? Sim, porque eu tinha curiosidade, nem sabia o que era estilito. Aí eu estava com curiosidade, vou ver uma aula. Me apaixonei, né? A estilito está fazendo muito bem para mim, porque eu tinha uma autoestima muito baixa, né? Estava muito baixa, né? Nem gostava de me olhar no espelho. E fiquei no início com muita dificuldade de aprender a dançar me olhando no espelho, né? Mas hoje eu tento me policiar, sempre tento me olhar mais, né? Procurar olhar mais para Marinês mesmo. E tá me ajudando em tudo, né? Na vida profissional, na vida do lar, né? Me impondo mais, né? Porque, assim, às vezes eu estava com mania de aceitar tudo que os outros colocavam na minha vida, né? E hoje eu estou querendo, assim, não, essa aqui sou eu, né? Eu tenho que impor também minha voz, né? E não Sim. aceitar tudo que as outras pessoas colocam na minha vida, né? Apesar, né? A minha família, assim, no início me criticou um pouco, porque devido à idade, né? Eu já estou com 48 anos, agora que você vai começar a dançar, nunca dançou, né? Mas assim, né? Nunca é tarde para a gente começar, né? Ainda mais assim, Exatamente. se autodescobrir, né? Isso daí também não tem idade para isso, né? Então, também muita gratidão pelo estileto. Ai, que ótimo. E já que você pegou o gancho da idade, eu gosto muito de falar sobre a questão do etarismo. A gente vai falar, porque também foi eu percebi muito isso na vida de Marilyn, né? Na história de Marilyn. Mas eu acho, acima da questão do etarismo em cima da mulher, a gente tem que estar sempre atento ao etarismo em cima das classes, porque assim, a gente não consegue fazer tudo o que quer até os 20 anos, se você depende, não, se você pertence a uma determinada classe. Você primeiro tem que, talvez, ajudar seus pais a pagar as contas. Isso atrasa os seus estudos. Aí você vai trabalhar, fica cansado, uma carga horária pesadíssima. Aí chega um momento da sua vida que você, sei lá, tá com 30, 35 e abre a oportunidade de você ver alguma coisa que você gostaria na fase da infância, aí você não pode. Isso é injusto com uma determinada classe social. Então a gente tem que fazer quando a gente quer e quando der. Sim. Entendeu? Eu comecei a pensar sobre isso devido à pressão que eu sofro com o sucesso profissional. Só que quando eu olho a minha trajetória, não dava para ser diferente disso, gente. Eu fui mãe aos 16 anos. Não dava. Entendeu? Então era muita coisa para ser resolvida para depois pensarem em investir o nosso tempo em acreditar em alguma outra coisa que a gente não sabe onde vai dar, né? Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre Elza Soares e Marilyn Monroe. Acertei. E nós vamos começar pela Elza, porque a Cindy e a Marinês fizeram uma pesquisa. Eu já tinha feito aquele trabalho, né, que eu falei para vocês, onde eu pego a história de mulheres e faço uma leitura em cima da questão do machismo. E aí eu fui lá, visitei o texto que eu fiz da Elza e trouxe aqui uma introdução para que elas comecem a falar. Eu vou fazer os comentários ainda, mantendo
esse meu olhar. E a Thaís vai entrar com o olhar da psicologia, correto, Thaís? Correto. É isso. Tá. Eu iniciei o meu texto falando a seguinte frase. Março de 2021, ou seja, já tem mais de um ano que eu escrevi isso, né? Mês das mulheres. Escolher uma mulher inspiração entre tantos nomes respeitáveis não foi fácil. O critério que eu usei foi bem pessoal. Lembrar do último 8 de março, que eu passei tendo que tirar força do âmago como mãe. Escolhi Elza Soares. Então, assim, independente de saberem o que me levou a escrever isso, já deu para perceber que a identificação minha direta com ela foi a história dela como mãe, né? E a frase da Elza que eu coloquei, que eu achei bonita, assim, março de 2021, ela estava viva ainda, gente, quando eu escrevi. Não é? Então eu escolhi essa frase, a frase que fica... Vocês lembram, a Cindy deve lembrar, que eu colocava a foto da artista e colocava uma frase dela. Vou chamar. Isso, para chamar atenção para o texto. A frase foi: eu vou cantar até o fim, eu sou a mulher do fim do mundo, me deixem cantar até o fim. E foi o que ela fez. Foi o que aconteceu. Ela cantou até o final. Muito lindo isso, gente, muito lindo. É uma mulher inspiração. Então contem para mim o que vocês viram de Elza Soares, por favor. Não, aproveitando aí que você tava falando que ela cantou até o fim e com 91 anos, né? Muito importante ressaltar a idade dela, porque eu tava até comentando com a Thaís que eu acredito que a autoestima, mais uma vez, que a gente gosta muito de mencionar, faz muito, é essencial para que uma pessoa viva mais, né? É verdade. Não É tinha pensado essencial por esse lado. que uma pessoa viva mais. Autoamor, né? Sim, até comparando, né, a outra personagem que as meninas vão falar, porque quando você Que não tinha. sim, e morreu super nova, né? Então, assim, quando a gente tem autoestima, a gente consegue viver mais tranquilamente. Então, achei muito interessante. É verdade, é um Ai, prazer de viver, né? É um prazer de viver. Sim. De viver e de fazer o que ama, né? Porque ela canta justamente, ela pede para cantar até o fim, porque era o canto que ela expressava todas as suas emoções, todas as suas frustrações, além de fazer o que ela amava, que faz toda a diferença. Com certeza. E era ali que ela se refugiava também, né? Das questões que a Elza passou, ela ia muito para eu preciso estar na música, eu preciso estar na arte para talvez até me esconder um pouco assim das coisas da vida que aconteceram. A Marinês estava até comentando comigo de uma passagem onde ela foi gravar, não foi? No dia do... Da morte do filho, né? Na morte do filho dela, né? Que ela perdeu no acidente de carro, né? O filho dela com Garrincha. Aí no dia seguinte, ela ia ter uma gravação com o Lobão. Aí o Lobão até ligou para ela, né? Para dar os pêsames para ela, né? E falando com ela que ela não precisava ir para a gravação. Ela, não, eu vou para a gravação sim. E ela foi, né? E ele comentou que foi assim, no estúdio todo mundo chorou. Primeiro ela fez um ensaio, né? Depois, assim, foi a melhor gravação que ela fez, né? Ela tirou a dor dela, né? Expressou daquela forma, né? E aí, só falando um pouquinho disso, né? Porque ela pede para falar, para cantar ali livre, de forma livre, para depois entrar na gravação. E ali foi a forma que ela expressou todo o luto daquele momento. Sim. Então ela usa, como eu falei um pouquinho antes, ela usa justamente a música como uma forma de expressar todas as suas emoções, inclusive as frustrações. E o luto ela também vivencia dentro da música dessa forma. Então ela expressa tudo o que ela precisava colocar para fora naquele momento para conseguir se recompor e aí sim entrar na Elza artista e conseguir gravar como ela precisava. Então, o luto, ela também vivencia dentro desse processo da música. Sim, sim. E assim, como artista, eu posso falar que a gente também corre para a arte para fugir da realidade. Sim, totalmente. Temos a arte para não fugir, para não morrer da realidade. Eu acho que é uma frase da Clarice Lispector, se não me engano. E é justamente sobre isso, sabe? Você
Você é cantora, a vida dela foi muito difícil, né, meninas? Muito. Desde muito nova, né? Vocês vão falar isso pra gente. Então, assim, a Cindy colocou a autoestima, que super concordo, mas assim, como artista, eu falo, a arte também segurou ela, que a arte, ela faz você fugir. É por isso que eu coloco, assim, a importância de você ter algum contato com a arte. Gente, não dá pra viver sem arte. Não dá pra viver. Mas falem mais. Após o primeiro contato, né? É difícil largar. Ah, Com é. certeza. A vida fica sem graça, fica preto e branco, né? Então, ela foi nascida e criada na Vila Vintém, ela teve filho, ela foi obrigada a casar pelo próprio pai, né, com 12 anos. Aí eu não entendi, eu fui procurar o motivo, né? A pesquisa que eu fiz, apareceu que é por conta do pai ter 10 filhos, ele não tinha condição de bancar 10 filhos. Entendi. Então, assim, o que ele pudesse fazer para tentar amenizar a quantidade de contas mensais, ele fazia. Então, uma forma foi entregar a Meu filha Deus, para que casar aos triste, 12 né? anos. Mas aí, conversando e tal, eu vi um outro lado, né, que foi a questão... Porque no documentário, ela mesma fala, né, que foi um pouco inusitado, porque ela encontra esse menino, eles acabam brigando e o pai dela pega eles na briga, mas assim, no mato, né, assim, bolando, mas brigando. E aí ele fala, isso vai dar em casamento, e casa justamente com esse menino. Então, assim, foi ali o momento que ele encontrou, porque tinha aquela coisa, uma Ele menina usou com um como menino uma desculpa. ali, e ele usou como Entendi. desculpa devido ao fato do custo, né, da condição financeira deles. Mas teve esse lado que ela conta esse detalhe também. Que aí eu acho que vocês podem falar um pouquinho mais desse primeiro casamento dela, que foi bem difícil. Sim, né? foi sofrido, né? Porque ele abusava dela, assim, casou sem gostar, essa é a realidade. E aí ela teve o primeiro filho com 13 anos, né? Logo após casar, ela teve logo o primeiro filho. E, e aí depois ela teve mais 4 com ele, perdeu 2, né? Por conta de desnutrição, através de fome mesmo, né? O pai dela não conseguia sustentar ela e aquilo se repetiu na vida dela, né? Exato. Ela não conseguia sustentar os filhos. Isso. Aí aconteceu uma série de coisas, né, durante a vida dela, até que ela foi tentar, né, para tirar o terceiro filho, né, da fome, digamos assim, foi tentar uma apresentação na Rádio Tupi com o Ari Barroso. Ela sofreu uma tremenda humilhação lá, porque ela não pediram para ela ir bem bonita. Ela pegou as roupas da mãe, encheu de alfinete para poder caber nela, que ela era bem magrinha, foi para apresentação. Aí chegando lá, o Ari até questionou ela: o que você veio fazer aqui, menina? E ela: ué, senhor Ari, acho que todo mundo que vem aqui veio para cantar. Aí ele disse: pois mas de que planeta você vem? Aí ela me ensinou: o planeta da fome, o mesmo que o senhor faz parte. Aí ele ficou baqueado, né, na hora assim, né, engoliu seco e ela começou a apresentação dela. Os músicos, inclusive, que estavam ali para tocar para ela, colocaram um tom mais alto na música. E ela alcançou. Nossa. Ela surpreendeu em todos os pontos naquele dia, né? E aí ele no final da apresentação falou: hoje nasce uma estrela. Ela foi levada para casa de táxi, ela ficou, né? Ganhou nota 5, que era a nota máxima. Na semana seguinte, ela recebeu o valor dessa apresentação. Então, foi através disso que ela começou a carreira dela como cantora. E aí você vê, né? Vocês lembram mais ou menos a idade que ela estava quando aconteceu isso? Acho que não devia ter nem 20, né? 21, mais ou menos. Mais ou menos uns 20, né? Porque já tinha falecido o primeiro marido dela, né? Sim. Ela ficou viúva com 21 anos. Então por volta dos 20, mas assim, uma pessoa com baixo acesso à educação, ou nenhum, né? Isso aí eu nem me lembro. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Não. Não fala muito sobre a educação dela, mas a gente imagina que seja A gente, baixa. Né? a gente deduz, mas 12 a anos. resposta dela, lançar uma ironia, tipo assim, reflita em cima disso, reflita em cima da sua fala.
Se tem alguém que vai passar uma vergonha aqui, não vai ser eu, vai ser você por ter Isso. falado isso. Você E já ele vê que a realmente passou a mulher vergonha, né? Porque assim, ela cantou muito bem, né? Depois ele mesmo se redimiu, né? E falou que nasce uma nasce estrela. uma estrela. Que bom, né? Que ele teve a humildade, né? De se redimir. Sim, Sim. com Mas certeza. nisso ela já tinha sofrido com as risadas, né? Com a humilhação e todo Era o a vida já trauma. preparando ela para o que ela vinha Sim, enfrentar aí, Mas né? assim, o quanto a dor de uma mãe faz, né, ela ter essa força, porque foi a perda dos filhos que fez ela estar ali. Eu Então entendo. ela não ia baixar a cabeça. Então, assim, ela como mãe também foi uma leoa. Sim. Foi. Pra salvar o terceiro Para filho, salvar o né, terceiro do amor. filho, que estava quase morrendo também pela fome. Então ela fala, eu preciso fazer alguma coisa. Então quando ela recebe aquelas gargalhadas, ela devolve num nível que fala, não vou abaixar a cabeça porque é meu filho que está precisando em casa, né? Exato. É, Verdade. eu vou te falar, vocês falando isso, né? E eu fiz essa escolha da Elsa devido à questão mãe, as situações que eu lembro da minha vida onde eu não reagi a humilhações foi no papel de mãe. Foi realmente no papel de mãe. Você me chamou a atenção para uma coisa que é o momento que você tem armas para reagir. Você pode reagir de alguma forma, mas aí você não reage porque tem algo mais importante do que aquilo que você está sofrendo, né? Com certeza. E aí? Aí, você quer falar um pouquinho? Não sei, aí depois teve a parte também dela ter conhecido Garrincha, né? Antes disso, assim, ela também estava cantando nos comícios, né? Do presidente, né? Que nome? João Goulart. Foi João Goulart. João Goulart, né? Convidava, ela ia cantar sem saber, né? Que depois daquilo dali ia ter um comício, né? Aí, quando teve a ditadura, ela foi caçada, né? Ela nem sabia por que ela estava sendo caçada, que ela nem era. Ela não tinha envolvimento Não político. Não tinha nenhum com- envolvimento, né? Aí depois eles foram ficaram, né? Foram na casa dela, deixaram eles pelados e tudo, né? E quando metralharam a casa dela, foi quando ela resolveu ir para a Itália, né? Com Garrincha, né? Ele já estava machucado, né? E também teve a parte também do casamento, né? Puxa o microfone um pouquinho mais para perto de você. Isso. O preconceito todo que foi em torno da mulher, né? Uhum. Porque assim, como a gente estava conversando, né? Quem era casado era ele, né? Ela era solteira, viúva, né? E a população, todo mundo, né? Só visava ela, né? Ela que era A humilhada. carreira dela praticamente afundou por causa dessa situação, né? Sim. Porque ela deixou de ser chamada para alguns clubes. Devido a isso, né? Quer dizer, o preconceito que a mulher passa, né? Porque na realidade só estava vendo ela e ele, né? Uhum. Ela era solteira, mas ninguém vê que na realidade quem estava traindo era o Garrincha, né? Nesse documentário que a Marinês está falando é o da Globo.com. Você lembra o nome, Marinês? Elza, acho que é Elza e Garrincha. Elza e Mané. Elza e Não, Mané. é Elsa e Mané? História por Pernas Tortas. É alguma Ah, coisa é? assim, Ah. falando do relacionamento deles, É, né? tá na Globoplay. na Globoplay. Aí tem uma parte porque tem um momento que a gente passa raiva, né? Se a gente não passa raiva, se a gente não passar raiva, não teve graça. Aí tem um momento dentro disso que a Marinês está falando que uma pessoa fala assim: ah, mas poxa, a mulher do cara era muito humilde, falou assim das condições da mulher. Acho que ela não tinha vaidade, eu não lembro direito o que ele falou sobre ela. Ele virou um astro do futebol. É claro que ele ia ficar com outra. Gente, Não, aí e- quer dizer, para ele foi encontrado rapidamente o motivo pelo qual ele estava cometendo essa traição, né, com a esposa dele. Para ele, tudo bem, mas para Elsa foi Não, e inadmissível. É importante ressaltar, né, que ela já tinha muitos problemas no preconceito por ser mulher e ser negra para cantar. E aí, quando vem essa questão dela com o Garrincha, um cara casado, pai de 4, se eu não me engano, eram 4 meninas ou 5. Mas eu acho que nessa época que eles começaram, eu não lembro se já eram 5 ou se eram 4 ainda. Mas enfim, pai de várias meninas, como assim ela vai se envolver? Tá, mas e ele, como homem, pai dessas filhas? O que fez ele ir atrás da Elsa? Porque é ele que vai atrás dela.
Uhum. Né? Esse é um ponto que as pessoas não tocam, falam como se ela tivesse ido atrás dele e não foi isso. E aí a carreira dela afunda porque ela já tinha o preconceito por ser mulher e ser negra. Para cantar em vários lugares, às vezes ela era proibida. E aí, com esse caso, acaba tudo. Uhum. E ela sustenta. Ela Sim. sustenta essa relação. Mais uma vez. Em diversos momentos eu vi muita semelhança da história da Elsa. Não assim a história dela, né, pessoal, Uhum. mas em relação aos ataques públicos, ao machismo, a raiva de ver uma mulher que a sociedade tem, de ver uma Uhum. mulher com voz, uma mulher crescendo financeiramente, isso é uma das coisas que mais incomoda a sociedade. Eu vi uma semelhança muito grande com a história da Anitta. Quantos anos depois? 40? 50? Sim. Exatamente. Porque tem várias situações que você fala, nossa, a Anitta passou pela mesma coisa. Uhum. Caramba, a Anitta ainda passa por isso, uma coisa em 2020, né? Mas é justamente por isso, né? A sociedade não aceita que uma mulher esteja neste lugar de empoderamento, de fala, de mostrar que tem voz, que tem o poder, que tá influenciando outras mulheres a estar nesse lugar. E aí vai pro outro lado, porque, por exemplo, o caso da Anitta. A Anitta é solteira. Uhum. Ela não tem que dar satisfação da vida dela. Independente, e aí querem colocar essas imposições. Ah, porque fez isso, porque fez aquilo. Tá, mas isso não muda quem ela é e o lugar que ela chegou. Sim, exatamente. Independente de gosto de música, eu falo pela mulher mesmo. E aí é isso, a gente sempre vai ser atacada, Não, e se né? Sempre vão fosse um encontrar homem, não ponto. ia receber esse ataque que ela recebe, mas não ia Exatamente. nunca. Você não viu o caso daquele Ray Kelly, que é um rapper americano? Ele até tá preso agora, até porque nós estamos falando de justiça americana, né? Uhum. E ele abusava de todas as cantoras que faziam alguma parceria com ele. E agora veio um escândalo de que ele fazia isso com a filha. Acho que era filha, não sei se era filha ou enteada também. E o cara é considerado um nome da música. Não é possível que ninguém sabia que era feito. Não era feito às escondidas. Não era feito às escondidas. Quando começou a vazar, era uma coisa que você se pergunta logo assim, como que ele está na posição que ele está, sendo quem ele é? Uhum. Mas é exatamente, né? É o que acontece entre a Elsa e o Garrincha. Não, pra ele é justificável. Desculpa, gente. Pra ele é justificável, né? Poxa, mas a mulher. Aí volta pra culpa da mulher e vai pra culpa da mulher dele, mãe das filhas dele, né? Porque não tinha vaidade. Isso. Então, assim, ou a culpa é da Elsa que foi atrás, ou é a culpa da mulher Da dele que mulher. não se cuidava. Mas ele, como homem, não. Ele tá Nunca. isento dessa culpa. Ele não tem culpa de nada. A culpa sempre vai cair pra mulher. Não Exato. fizeram por merecer, né? E é o que a Michelle falou, ele foi muito. Ela ficou com ele porque ele era o astro. Mas ela que acabou sendo e alavancando também a carreira dele, porque ela fala que em vários momentos ela que levantou ele. Sim. Até mesmo com esse problema do alcoolismo, né? Que Inclusive, ele morreu. Sim. Inclusive a parte financeira. Durante muito Sim. período, ela que arcava Sustentou, com é. tudo. Aquele não monte de ele. criança. É, porque Exatamente. quando eles foram pra Itália, ele não era jogador de futebol lá. Ela que se tornou cantora lá. Ela morava em uma cobertura na Itália, lindíssima que ela disse. Uhum. Então, assim, ela que fez a carreira dela lá, ela que ganhou o dinheiro dela lá, porque ela começou a se apresentar no Teatro Sistina, é um dos mais famosos de lá, era na época. Então, assim, ela falou, foi a época que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Eu ganhava muito dinheiro lá. E ela se tornou rica lá e depois voltou pro Brasil, né? E ela volta pela insatisfação dele de estar no país, né? Então, de novo. Ela volta por amor, né? Por amor. Então, de novo, ela prioriza o amor e deixa a carreira de lado. Ah, que bom que a gente entrou nessa parte, hein? Vamos falar sobre isso? Vamos. Vamos falar sobre isso. Vamos usar a Elsa lá. Nessa foto aí, eu vi que ela estava cantando Maria Maria. Não sei, foi algum festival, alguma coisa, mas que foto maravilhosa, né? É foto uma. Eu lembro perfeita. logo de quem? Jane Pimentel. Que as meninas precisam conhecer. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Jane. Então, vamos entrar nesse assunto agora, falando sobre a dedicação, o tanto de doação que a Elsa fez em relação ao Garrincha, aproveitando um gancho que você falou.
No documentário, ele é dividido entre as pessoas que pesquisaram a vida de Elsa e pessoas que pesquisaram a vida do Garrincha. E mesmo aqueles que pesquisaram a do Garrincha, eles admitem que ela sustentou ele durante um tempo. Uhum. Então, isso não é uma coisa que a gente é torcida Elsa e a gente fala, não. Todo mundo sabe. Porque ele não era valorizado, né? Segundo a Elsa Soares, ele não era valorizado na profissão, era uma pessoa simples que não conseguia se impor, cobrar o devido valor dele. Ela que chegou e passou a ser odiada por causa disso. Ela cobrava, né? Sim. Mas quem tinha o dinheiro mesmo era ela. Era ela. Sim. E é interessante porque até os colegas de futebol mesmo, né, no próprio documentário, eles falam que eles reconhecem que a Elsa foi muito melhor pro Garrincha do que o Garrincha para Garrincha ela. pra ela. É. Uhum. Porque ela sustentou muito tempo, não só sustento financeiro, mas sustento emocional mesmo, de estar ali apoiando afetivamente no período que ele não podia jogar. Então, ela sustentava ele de todas as formas. Além dela ter deixado várias vezes a carreira dela de lado em prol do melhor pro casamento. E para ele, Sim. né? Focando sempre nele. E aí é interessante porque essa questão da mulher sempre ter que ceder, né? Porque a mulher é vista com esse papel. Não, a gente tem que fazer em prol do casamento, a gente tem que fazer em prol do marido, a gente tem que fazer em prol dos filhos. Isso. Em que momento nós fazemos pra gente? Em que momento Não o marido existe esse esse momento. Não existe. Não Ó, tem. e eu vou te falar uma coisa, não existe esse momento até hoje, porque senão a minha sala de aula estaria lotada, É verdade. né? O trabalho que a gente faz, ele é assim, é praticamente uma pescaria. É. Né? Você joga a isca e para alguém pegar aquela isca e ela entender. Eu falei sobre isso na última live, que a mulher chega e a mulher sente tanto prazer em fazer algo por ela que ela se vai embora com a culpa. E com a culpa, o que ela faz? Ela não aparece nunca mais lá dentro. Exatamente. Entendeu? Porque nós somos treinadas, a palavra é essa, né? Treinadas para servir, É, servir o outro, esquecer da gente, né? né? Aí fala da parte que ela era uma mulher muito apaixonada. Então, assim, ela era tão apaixonada, né, pelo Garrincha, né, como todo mundo sabe, né? E aquele amor, assim, até pelo alcoolismo que ele tinha, né, a doença dele, do alcoolismo. E ela fez cada loucura, né? Deixou um pouco a carreira dela de lado, né? Fez promessa, né, para ele não beber mais, raspou o cabelo, coitada, ficou Desesperada, careca, né? desesperada, né? Prometeu ter um filho homem, porque ele só tinha filhas mulheres, né? Nem sabia se ela ia conseguir ter um filho homem, ela prometeu. Naquele período ali, ele até ficou sem beber, né? E no dia que a criança nasceu, ele chegou lá no outro dia embriagado, né? Totalmente embriagado. E ela, assim, foi muito frustrante para ela, né? Só que ela tinha um caminho, né? Só que ela, não sei, né? Pela falta de informação, Sim, né? sim, perfeito. Ela poderia ter buscado uma ajuda dos 12 Passos, né? Que a gente sabe que hoje em dia tem muitos grupos de autoajuda, né? Para familiar, tanto para ele também, né? O AA, né? Para ela, o Alanon, que ia ser muito bom para ela ver que a gente é impotente perante o outro, né? Ela só poderia buscar ajuda para ela mesma, né? Se reforçar cada vez E mais naquela nisso. época, o Marinês, hoje já é um pouquinho mais falado sobre isso, né? Assim, hoje já quebrou um pouco esse preconceito em cima dos alcoólicos, alcoólicos que Anônimos. fala, né? Uhum. Porque as pessoas achavam que era sem vergonhice, e é uma doença, Sim. Pois é. né? Esse é o ponto, assim. As Fala, pessoas têm que Thaís. entender que a adicção, ela é uma doença, não só pelo álcool, pelas drogas, pelo remédio, porque aí tem várias, né? Que aí a vários gente chama que é adicção. A adicção é uma doença, ela tem não só acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos, mas também o grupo de apoio, ele ajuda muito. E é importante as pessoas irem buscar. Em todos os bairros tem, em todos os lugares, basta querer procurar. E aí, e nesse caso, né, Elsa e Garrincha, por eles serem famosos, principalmente o Garrincha, jogador de futebol, as pessoas, ao invés de ajudar, elas iam omitindo aquela situação, o que faz com que ele bebesse cada vez mais, porque Para evitar o escândalo, né? ele não era ajudado. Ele era simplesmente maquiado aquilo dali para a sociedade. A vida pra dele ele foi pautada inteira, nisso, né? inteira. Então, assim, em nenhum momento ele teve uma ajuda adequada. E eu acho importante a gente falar sobre isso aqui, para as pessoas que estão assistindo, se alguém tem em casa, né, ou conhece alguém, saber aonde procurar essas ajudas. Sim.
né? Que é importante, ajuda sim. Não é sem vergonhice, não é porque não quer, né? Porque tem muito disso, não para de beber porque não quer. É. E não é isso. Ainda é tem, uma as pessoas não doença. entendem que é uma doença. É uma doença e é uma doença que é tratada. Ela não Destrói é curada, famílias, né? mas ela é tratável. E aí isso é importante avisar também. Mas assim, fala um pouquinho sobre esses grupos, porque aí as pessoas podem procurar nas redes sociais, se informar e de repente ajudar algum amigo, algum familiar, alguém que você. Porque assim, tá acontecendo no nosso meio, vocês vão entender o que eu tô falando, de você olhar uma pessoa com um problema que você sabe como resolve, mas ela não tem acesso. É muito triste, né? No caso, por exemplo, se alguém conhece um alcoólico, ou é alcoólico ou é alcoólatra que fala? Pode falar. Se ele está na ativa, ele é alcoólatra. Quando ele está em recuperação, aí ele é alcoólico. Ah, legal. Não sabia dessa diferença. Eu escuto algumas sabia pessoas também. falando e outras pessoas falando outro. Eu e achava até que um termo era errado. eu também. Assim, o Mas- A que coloca nesse termo, né? Porque é importante para quem está passando por isso, É. Sim. né? Porque, assim, por exemplo, alcoólatra já virou pejorativo, virou um xingamento, né? Então, de repente, quando você dá um novo nome, você abraça aquela pessoa para que ela entenda que tem um novo caminho. Sim. Importante falar também, porque muita gente tem vergonha de procurar esses grupos, né? Esses grupos são completamente confidenciais. Então, assim, ninguém vai chegar na rua e vai falar, você tá. Não existe isso. Então, para quem tem vergonha, também não precisa ficar com medo de ir buscar. Porque você não vai ter esse tipo de exposição, pelo contrário. Então, fala como é que a pessoa faria para ir buscar ajuda. Vocês que sabem. Então, tem vários. Geralmente acontece muito em igrejas, né? Tem muitas igrejas que têm esses grupos. E aí as pessoas confundem a igreja com a religião. Só que não. Eles só usam aquele Eles ambiente estão pelo espaço dentro, entendi. para poder fazer. Eu não sei, tem vários nomes, vários locais. A Marinês pode falar até um pouquinho mais de alguns. Mas tem pela internet, você consegue buscar endereço, horário de reuniões. Pela internet, legal. Porque- Coloca no Google. Pode procurar, porque aí você bota pelo bairro, né? Porque como eles estão em vários bairros, não é assim, é longe, não. Todo bairro tem. E aí você consegue buscar dentro daquele bairro, são vários horários, vários dias da semana. E aí você pode pegar um daqueles dias que se encaixa na sua própria rotina e para poder participar. Beleza. E hoje também, né, devido à pandemia, tem grupos Isso online. Isso eu já não sabia É que só tinha. você entrar no site, no caso, né? Tem o site do AA, que o AA é para o alcoólico, e o Alanon é para o familiar. Todos os dois têm sites separados. Você bota lá e vai lá, vai estar o aplicativo, né? Indicando tudo que para você fazer parte da reunião online. Legal, legal. Eu sei um pouco sobre o Alanon, porque eu tenho uma amiga que faz parte. Então, assim, a importância do Alanon, gente, é imensurável, porque é uma doença que destrói completamente a família. Então, se a família não tiver aquele apoio de outras pessoas que passam pelo mesmo problema e falam assim, você está chegando aqui agora, mas eu já passei por essa fase aí, aguenta firme que daqui a pouco tu tá na mesma fase aqui do que eu. Gente, se não tiver, desmorona todo mundo junto. É verdade. Sabe? E assim, esse trabalho do Alanon, os outros trabalhos que cuidam do próprio doente, eu não sei muito. Só escutei falar, tem algumas novelas que abordam, né, Sim, e tal. porque os grupos, né, você não tem só o apoio do grupo, como você acaba sempre tendo ali uma espécie de mentor. Tem um outro termo que eu não vou lembrar agora que dá, né? Que aí aquela pessoa fica responsável por você. Então, no momento de crise, no momento que você sente vontade de beber, você vai ter contato direto com aquela pessoa e vai... Padrinho, obrigada. Né? Então, você tem ali um apadrinhamento justamente para isso, para evitar essas recaídas. Porque, como eu falei, né, a adicção ela é uma doença que ela não tem cura. Ela tem tratamento. Mas não tem cura. Você vai... A pessoa, ela vai viver com aquilo dali. Então, em alguns momentos, devido às emocionais, às coisas que acontecem ali no dia a dia, em alguns momentos vai dar vontade de beber ou de usar droga, né? E aí tem esse apoio, não só do grupo, como tem esses outros lugares que eu falei, atendimento psicológico, psiquiátrico, porque algumas vezes é importante a medicação, dependendo do que for.
principalmente em casos de drogas, né? Sim. E assim, eu sou leiga nesse assunto, né? E vocês acham que o Garrincha, nesse caso específico da bebida, ele foi negligenciado ou era uma ignorância da época? Era um assunto. Ele foi negligenciado. Foi, né? Também acho. Principalmente pelo fato do futebol e da fama que ele estava tendo. Porque tinha a questão do clube, o quanto ele conseguiu levantar o clube dele. Uhum. Então, assim, se a gente perde esse jogador a essa altura do campeonato, a gente vai perder os campeonatos, e envolve Ele dinheiro foi muito também. explorado, né? Então, é uma tudo covardia. isso fez com que ele não tivesse os cuidados necessários. Até as internações que ele teve, ele poderia ter feito internação em hospitais próprios para isso, Sim, né? mas ele não era por quê? Porque era mais fácil de botar na mídia, tá no hospital normal. É. Foi uma doença, foi alguma coisa, foi ali Era um mal-estar. escândalo, né? Era um escândalo Então, pra época. isso ele foi negligenciado o tempo inteiro. Aí você vê o Fábio Assunção, até hoje Pois é. ele é ridicularizado, Uhum. né? Ele virou uma piada, ele virou uma referência, assim, E aí é interessante porque, complicada para um assim, ele artista, né? virou uma referência ruim, mas ninguém fala de todo o processo de evolução que ele teve com o cuidado necessário. Não fala, não Porque fala. ele tá com uma nova família, ele perdeu tudo, ele construiu uma família, tá com uma filha que é pequena. E aí, esse avanço, as pessoas não falam. Não interessa. Então, para quem passa, olha É o quê? cruel demais, Vai ser só né? o lado ruim, não vai ter o lado bom. Portanto, que no caso da Elza e do Garrincha, o casamento deles acaba justamente por causa Bebida. da bebida. É. Que E bom que hoje E o amor continuou, né? E o amor continuou, porque em vários momentos ele se ajudava, né? Ela por vários momentos tentou retomar, mas a bebida não deixava. E aí a gente pensa hoje, se ele tivesse tido os cuidados necessários, ele poderia ter ido muito além, tanto no futebol quanto na vida amorosa. É verdade. Que Com bom que certeza. hoje tem nos clubes tem toda a equipe médica, né? Tudo bem completo, que naquela Hoje é época completamente tinha diferente. deficiência. Sim. Uhum. Até assim, Seguindo. a Michelle falou, né, do o amor dela pelo filho, né? O que também levou ela a deixar o Garrincha foi o amor pelo filho, né? Quando Uhum. ela, né, já tinha sofrido várias agressões com ele, mesmo assim continuava com ele, mas quando ela chegou em casa, que ele estava brincando com o menino na escada, né, alcoolizado, né, com a criança, ela foi e largou ele, porque ela, né, pelo amor ao filho, ela não queria, né, perder mais um filho. Ela falou, tive que escolher, né? Ela fala, isso que eu tive ia que falar. escolher. No documentário tem uma frase muito forte que ela fala: entre o amor do meu marido e o amor do meu filho, eu escolho o amor do meu filho. Então, eu larguei tudo e fui embora. Uhum. Porque ele estava colocando o meu filho em risco e isso eu não iria admitir. Uhum. Então, de novo, o tempo todo ela é movida pelo amor. E as Ela músicas dela, as letras dela, todas são muito fortes, falando tanto do amor, das agressões, de tudo que ela passou, né? Todo aquele sentimento que ela passava, ela transformava nas letras das músicas dela. Tem até uma fala que ela diz sobre violência doméstica, né? Que precisa ser denunciada. E ela diz: a mulher tem que denunciar e não apanhar nunca. Até hoje eu fico pasma. Ela bota o homem no mundo e ainda vem a violência contra a mulher. Eu não entendo. É muito difícil para minha cabeça. Então, é muito pertinente, porque aqui também ela faz a ligação do filho de filho e marido, né? Porque ela fala, a gente bota o nosso filho, um homem no mundo, né? E o homem, ele é capaz de agredir, né, uma mulher. Sim, sim. E paramos aonde, meio que na linha, assim, da Elza, a gente falou sobre o amor dela com o... e eu queria que a Thaís comentasse um pouquinho sobre essa doação, né, que, assim, hoje eu considero que é como se você tivesse um pacote de amor. Você recebe um pacote de amor quando você chega. Aí você não deixa nem um pouquinho para você. Você vai e entrega tudo para uma outra pessoa. É claro que a gente... não, eu quero tudo para mim, não tô nem aí pro outro. Não tem como, porque a gente vive em sociedade, a gente tem mãe, a gente tem irmãos, amigos, né? Mas, assim, quando se fala da relação homem e mulher, é muito comum que a mulher entregue tudo e não se veja mais como alguém sem aquela pessoa. E em diversos momentos, a gente viu Elza Soares não sabendo quem era ela, porque ela era loucamente apaixonada por esse homem. Então, assim, se ela
que era um nome, era uma artista, tinha diversas pessoas que Idolatravam. né, para falar toda hora Elza, imagina, gente, imagina quem somos nós, né? Então, fala um pouquinho falando sobre um isso. pouquinho sobre isso, não dá para deixar de falar também a nossa cultura hoje, né? A forma que a sociedade enxerga a mulher. Nós somos criadas para servir, como a Michelle já falou. E aí, a gente tem sempre aquela fala, né? Eu acho que todo mundo já ouviu isso na vida. Ah, não, porque quando você casar, você tem que ser dona de casa, tem que fazer comida, tem que cuidar. Mas ninguém chega e fala, então, quando você casar, você não deixa de ser você. É. Verdade. Então, essa fala a gente não ouve. Então, quando casa, porque agora é um só. Só que esse um só é ele, né? Não é um só nós, mulheres. É o homem. Então, ele tem a voz, ele tem a prioridade, ele que manda, ele que provê, e você cuida, né? Você só cuida. Uhum. Então, você só serve. E aí, a gente se depara com isso, de não dar tempo. Porque aí, a casa é prioridade, os filhos são prioridade, o marido é prioridade. E a gente vai ficando por último, até o momento que não sobra tempo, não sobra nada. E perde a identidade completamente. Completamente, porque, e assim, isso é uma coisa que a gente já falou no episódio anterior, né? A gente deixa de ser nós, por exemplo, eu deixarei de ser Thaís, a psicóloga, para ser a mulher de fulano. Uhum. Só que não, nós não estamos resumidas a isso. Então, hoje, é importante a gente parar para se ver e entender que a gente, quando casa, não deixa de sermos nós mesmos. Então, você pode cuidar da casa, você pode cuidar do marido, você pode fazer a comida, mas você tem que ter tempo para você. Uhum. Por isso que é tão importante quando a gente tira tempo para se cuidar, para se olhar, né? E porque aí, além disso tudo, a gente tem uma pressão da sociedade de que tem que estar bem, tem que estar bem vestido, tem que estar bem cuidado. Ninguém dá conta disso tudo. Nós não somos Mulher Maravilha, tá, gente? Então, Não assim, dá. isso é impossível. A gente vai falhar em alguma coisa. Não Sem dá, dúvida. E, assim, não existe pessoa perfeita, não existe quem dá conta de tudo. E a gente cresce ouvindo que tem que dar conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. E isso é decepcionante. Uhum. Então, a gente se frustra, a gente se magoa, a gente acha que é incapaz. E aí começa aquela bola de neve de culpa, de ressentimento, de que porque eu sou inferior, eu sou menor. E aí entra as desculpas, né? Mas aí traiu porque você não foi boa nesse lado. Você foi boa em tudo, mas aqui você falhou. Não, não é assim. Primeiro que eu considero traição uma questão de caráter, é uma escolha. Acontece, não acontece. Você escolhe trair alguém. Começa por aí. Mas assim, principalmente as mulheres, a gente tem que entender que nós somos uma pessoa. Nós temos voz, nós temos prioridade e nós precisamos nos cuidar. Antes de cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. Porque se você cuida de todo mundo, quem cuida de você? Quem cuida de você. E não aparece essa pessoa, né? Não aparece, não tem. Porque tá todo mundo E aí ocupado você tem cuidando que das suas vidas, né? Exatamente, aí você tem que dar conta. Então, sim, a gente precisa tirar um tempo pra gente, exclusivamente. Por isso que dentro dos relacionamentos é tão importante a independência de cada um. Uhum. E de todas as formas. E os momentos ali de cada um, né? Fazendo o que gosta. Não dá pra estar o tempo todo junto. E quando eu trabalho com casal, eu falo muito sobre isso. Vocês precisam ter a intimidade de vocês como casal, mas também precisam ter a intimidade de vocês como pessoa. Se um gosta de futebol, uma gosta de salão, vai pro futebol, vai pro salão, depois vocês se encontram. Acabou. Mas isso é importante. Não dá pra cuidar do outro o tempo inteiro. Até porque se a gente não tá bem com a gente, como que eu vou ficar bem pro outro? E tem uma hora que esse cuidar vira um controlar, né? Controlar. É. Vira controle, vira possessão, vira o eu mando. Vício, vira tudo Eu de que ruim, falo, eu que nada de bom. decido, você não pode, você não. Sabe? Não é assim que funciona. Precisa ser uma divisão. O casamento é feito de duas pessoas, as Dependência, duas né? pessoas precisam Dependência existir. emocional, Sim, e as duas pessoas precisam existir. Ali são duas pessoas. Mas eu, assim, tem vários casamentos, assim, ao meu redor, que eu não consigo. Eu olho pro casal e eu não consigo ver quem é quem na individualidade. Eu sei o casal. E aí você percebe que quando acontece muito isso, você Ou o percebe homem. que os casais. Ou o homem, você geralmente sabe quem é o homem. Exatamente. E assim, você percebe que a pessoa, principalmente nós mulheres, a gente acaba mudando até os nossos gostos.
É. Ah, não, eu gostava de usar roupa assim, mas ele não gosta. Ah, mas eu não gosto mais, nem acho legal. E jura que é porque E jura que é por você cima, é, não Mudou. percebe jura o que é quanto porque do mudou. outro. É. Naturaliza, né? É. Sim, porque aí tá tudo bem. Agora, se você pega um homem que gostava de uma coisa, de repente ele muda por causa de uma mulher, ah lá, tá dominando. Não presta. É assim banana. mesmo. Não tem voz, ah lá. Ninguém Banana. aceita. É. Não aceitam. Então, assim, é muito difícil porque é o que eu falo, não dá pra falar disso sem falar da sociedade que a gente vive, porque as É. crianças, elas crescem nisso. Eu acredito muito nessa nova geração que tá muito mais integrada, né, com esses assuntos do que a gente na época. Uhum. Então, acredito muito que essa nova geração vai mudar isso. Vai, com certeza. Tenhamos fé. Mas, ô, Thaís, você falou sobre a questão do casamento. Eu achei interessante a gente falar um pouco sobre um advogado que a gente segue, né? E ele faz um bom trabalho conscientizando mulheres dos direitos dela, falando muito sobre as armadilhas do casamento, porque a mulher romantiza o casamento. E o casamento, ele é o quê? Um acordo. Uhum. Ele é um acordo. Se eu estou entrando num acordo com a Cindy, como é que a gente não vai sentar antes para ver se vai ser bom para ambas as partes? Eu vou entrar emocionada, adorei essa garota, entrei, assinei. Aí eu me dedico e eu não sei. Isso é o que acontece no casamento. Então, o meu lado está emocionado, o lado de lá está totalmente ligado, porque é a mulher para um lado, o homem para o outro, a mulher sendo treinada para servir, para amar incondicionalmente. E para achar que a base, o pilar dela de sustentação no mundo é o casamento. Uhum. E o outro lado, alguém buscando uma parceria para conseguir uma vida bacana. E aí nós temos essa situação desse advogado, que ele tá famoso e tal, porque tá fazendo um trabalho bacana pelas mulheres, mas ele não sabe responder o porquê que isso acontece. Ele não sabe. Eu fico bobo, como que a mulher não tem, como é que foi que ele falou? Capacidade. Capacidade. Como é que a mulher não tem capacidade para analisar isso? Aí eu falei assim, então falta ele estudar um pouco a história da construção de gênero, Sim. né? Não adianta ele querer trabalhar pra gente se Sem saber ele vai fazer. ficar criticando o que leva a gente a agir assim em massa. Se tá agindo em massa, tem alguma coisa errada Uhum. em relação ao comportamento assim, social. É interessante isso porque ele tá ficando famoso pelas falas que ele traz, que são falas que nós mulheres falamos a vida inteira e nunca fomos ouvidas. E E não aí tem nenhuma mulher vem- famosa por causa disso. E aí vem um homem e fala e todo mundo aplaude. Ficou maravilhada. Então, assim, não é só a questão do que ele fala, é a questão da figura que tá ali. Então, um homem falando, então tá certo. É. Mas é o que a gente fala o tempo inteiro. E essa questão dos acordos é interessante, porque é uma coisa que quando eu trabalho com casal, eu falo muito. Os acordos, eles são refeitos durante a vida. Um acordo que você faz com 20 anos não é o mesmo acordo que você faz com 40. Uhum. Então, assim, os relacionamentos, de tempos em tempos, eles precisam sentar, conversar e refazer esses acordos. Serem Falar, olha, revistos, essa né? cláusula aqui não tá legal, então vamos reescrever? Vamos assinar novamente? Ah, mas você falou, mas eu tinha 20 anos, minha Sim, filha. Já, e aí entender- já passou. Entender Todo que a gente contrato tem muda. validade, né? E assim, a gente muda. E as pessoas falam, não, mas você aceitou isso no início, vai ter que aceitar pro resto da vida. Eu falei, Não. gente, mas no início não era assim. Calma aí, vamos conversar. Então, assim, essa questão do A acordo gente aprende também... as coisas, né, ao longo dos anos. E a questão do acordo, ele fala também, isso foi uma sensação que me passou, que assim, assinou, acabou. E não é. A gente muda. Entendi. Nós somos pessoas, a gente muda o tempo inteiro, a gente se reinventa o tempo inteiro. Então, por que o casamento não vai ser reinventado? Por que o contrato não pode ser reinventado? Então, também não é assim, Interessante. 2 mais 2 ou preto e branco, né? Tem Sim. uma nuance de cor aí no meio. Aí eu até falei pra Thaís que, assim, diversas mulheres aplaudindo muito a fala dele, sendo que eu fiquei completamente ofendida pela frase sem capacidade. capacidade. Sim, eu fiquei chocada quando eu vi. Eu Eu falei, gente, achei como muito assim? pesada. Ele tá colocando nós mulheres como incapazes de Ah, e ele pensar ainda e agir fala- sobre razão. E ele ainda fala sobre o salgadinho, né? Que a ele gente fala sabe escolher os salgadinhos da festa. Colo- Foi um negócio feio, Sim, gente. sim. Quem E ele- viu beleza naquilo precisa rever seus E conceitos. aí ele coloca, tipo assim, porque a mulher vai ficar preocupada com o salgadinho, com as flores, com a festa e esquece do que importa, como se a gente fosse fútil.
E nós não somos. Nós temos Uhum. muita capacidade E assim. rasas, né? O que se limita a isso. Exatamente. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês verem. Então, assim, é bem interessante porque as pessoas pegam o contexto, beleza, algumas coisas que ele fala são válidas, mas nós mulheres já falamos sobre isso o tempo inteiro de uma forma muito mais contextualizada, de uma forma muito mais completa, entendendo a sociedade que a gente vive, aí só vem um cara e reproduz e tá tudo bem, ele é E o de cara. repente entregando até uma solução de uma forma mais fácil. Porque, por exemplo, quem entende o que leva a mulher a endeusar e focar num casamento como solução de vida, vai saber contar a história para ela, vai saber tirar a venda dos olhos dela e não vai virar e falar assim: tu não tem capacidade para ver isso, não, mulher. É. Entendeu? Você vai trazer ela para colocar as peças do quebra-cabeça. Mas e aí você entender o que traz a informação colocando como incapaz. Uhum. E não traz a informação empoderando e Isso trazendo cria para outro dependência, né? nível. Se colocar no superior. Então, gente, sobre isso que a gente está falando, eu queria, assim, conscientizar as mulheres de que, eu até conversei com a Thaís, não é menos submissa aquela que vai numa fala dessa e bate palma do que a que escolheu um casamento como a base de vida dela. Entendeu? Exatamente. Talvez é mais inteligente a que escolheu um casamento do que a que fica batendo palma lá para homem que tá falando bobagem Até sobre a porque gente. a questão, se eu escolho um casamento, eu tô consciente da situação. É um direito meu de escolha, diferente de estar sem entender o que está acontecendo. E aí a pessoa que concorda com essas falas, ela não está entendendo o que está acontecendo. Então ela não está ali por uma escolha dela. Ela está ali por falta de informação. Sim. Então é Mas diferente. é muita sedução, né, que a gente estava É, falando. é. Você se coloca numa postura, você fala bonito, você fala bem, fala mais alto, né? Uhum. E aí todo mundo fala, oh, porque a gente conhece advogadas de mulheres que falam sobre a mesma causa muito bem e não são reconhecidas. Mas é de jeito interessante nenhum. você E falar, você não porque vê. se chega uma mulher que fala alto, que se impõe, tá querendo se mostrar. Com É certeza. verdade. Então aí de novo volta É para a vista de outra questão da forma. nossa sociedade. As pessoas já olham de uma forma negativa para a mulher só pela gente ser mulher. Com certeza. E já que a gente tá falando isso, eu vou falar uma frase que a, Isso aí, que adoro. a Elza falou sobre mulher. Ó. Mulheres têm de pegar uma na mão da outra. Hoje nós mulheres sabemos da necessidade de pegar na mão da outra e fazer uma corrente. Sou mulher e vou continuar parindo com a música. Por Marielle, por todas e todas. Então ela falou isso que para reforçar a nossa união, né? O que a gente está fazendo aqui, Sim. reforçar que a voz da mulher é importante, que a gente é unida, a gente é muito. Só que a gente precisa questionar o nosso olhar. Uhum. Sim. A gente precisa questionar, porque assim, no automático, a gente sempre vai achar que o que o homem está falando tem mais fundamento. Uhum. A gente vai em determinadas profissões, isso acontece comigo às vezes, tá, gente? Eu confesso. Então eu vou na mesma hora e falo assim: opa, Michele, o que rolou aqui? Você chegar numa determinada profissão, nem vou citar qual, mas aí você falar assim: eu não sei porquê, mas eu prefiro ir com homem, eu confio mais em homem. Entendeu? Então a gente precisa treinar esse olhar, porque assim, os homens têm eles por eles e as mulheres têm elas pelos homens. Uhum. Entendeu? Então você faz, parece, eu sempre falo sobre isso, parece que é uma guerra de sexo falando Mas isso, não né? é. Mas antes fosse, porque se fosse guerra de sexo, dividiria Seria os igual- dois gêneros. Uhum. Mas não tá dividido em gêneros. Guerra é As quando mulheres tá são de- machistas. Sim, e assim, É sociedade machista. exatamente. E assim, se a gente parar pra pensar, muitas das vezes, o nosso espelho em relação a chegar em algum lugar, pega homens como exemplo. É. E não outras mulheres, porque tem mulheres naquele mesmo lugar. Então, isso é importante também a gente pensar que às vezes a gente tá tão acostumada a sempre pegar o homem como exemplo, né? Achar que é mais confiável, que é mais... Que o nosso exemplo acaba sendo de um homem, não. Tem que ser É de por mulheres. isso que não alcança os objetivos, porque não é referência. Sim, exatamente. Não é referência, não é a mesma Exatamente. história, não tem como, não são as mesmas dores. Mas continue na Elza, vamos lá, gente, pra gente fechar. Gostei muito da frase que você
Então a gente tem que também tentar se tornar, né, vozes como Elza Soares, para que a gente possa estar sempre à frente de movimentos como esses. Ao contrário dela, ela nunca se colocou, né, de frente para esses movimentos, mas os movimentos sempre chegaram, né, a ela, né, Aham. porque ela é uma potência, é uma mulher cantora, negra, feminista. Então, assim, muitas questões que chegaram até ela e que ela combateu de frente, ela não abaixou a cabeça e deu voz para muitas outras cantoras que vieram após ela, Sim, né? Como a gente principalmente mulher preta, né? falou. Exato. Sim. De periferia, E é isso isso. aí. Mas a Elza morreu esse ano, não foi? Sim, Dia 20 de janeiro. Fala um pouquinho sobre a data, Marinês, pra gente. Então, né, ela faleceu dia 20 de janeiro, né, de 2022, 39 anos depois da morte do Garrincha, né? Na Era mesma muito data, 20 apaixonada de janeiro. mesmo, né? Muito amor, né, por esse homem, né? E no documentário. Não, desculpa, pode concluir. Eu ia falar assim, né? Até o além, né? Combinar o amor, né? Sim. Para se encontrarem novamente, né? Uhum. Quem acredita nisso, né? Eu acredito, Eu também. eu acredito, eu E, achei assim, muito forte. No documentário, a neta dela fala que ela já vinha há algum tempo falando que estava se aproximando. E ela morreu de forma natural, né? Então, a neta dela fala, o amor da minha mãe foi tanto que ela escolheu partir no dia do aniversário do grande amor da vida dela. Lindo. Então, essa frase da neta dela ficou muito forte, achei muito bonito. Durante a pesquisa que eu fiz da Elza para escrever o texto dela, eu não visitei muito sobre o Garrincha. Só falei rapidamente sobre o envolvimento deles. Mas nessa série, eu senti uma piedade por aquele homem, sabe? Não foi assistido devido à doença, né, que ele tinha. Ele não tinha só a doença do alcoolismo, ele tinha também um problema no joelho que precisava ser operado, né, ser resolvido para que ele não chegasse ao ponto que ele chegou. E ele foi realmente explorado pela indústria do futebol. Ele era muito simples. E, assim, uma coisa que eu reparei é que ele tinha uma culpa muito grande. Você tinha imagens dele, né, em todos os lugares que ele foi com ela. Você sentia a Elza presente e você sentia ele sempre triste. Ele até falou que eu tive uma história lá eles eram de Pau Grande. Eu tive uma história lá em Pau Grande que lá era comum darem na mamadeira o álcool, né? Que ele acha que veio dali. Mas eu vi algo relacionado à pessoa depressiva também. Pessoa sem respostas, pessoa com uma culpa, de repente, dele ter crescido e ele era muito apegado às pessoas daquela cidade. Ele era muito simples. Entendeu? E assim, a questão da perna dele, né, da deficiência física da perna dele ser torta, foi o motivo de humilhação a infância dele inteira. E foi o mesmo bullying. motivo, né, que levou ele a ter tanta dificuldade de entrar no futebol. Porque remeteu à infância. não então, e também tem isso, né? É. Então, a bebida também pode ter sido uma forma de levar aquela questão física que ele não tinha como mudar nele. Muitas das vezes, quando a gente não fala dos nossos problemas, né, não no trabalha caso as nossas dele emoções, foi tudo assim, né? você desconta nos excessos, Sim. né? O que eu falo, todo excesso ele esconde uma falta. Então, assim, todas as pessoas que têm um excesso num lado, tá escondendo uma falta do outro. Eu acho que na próxima personagem que a gente vai falar, isso fica muito, muito forte. Vai começar fica a muito- falar sobre isso. já dá pra pegar até esse link. Então, assim, essa questão dele do bullying também foi muito forte. E ele teve muita dificuldade de entrar no percebi, futebol. assim, Ele jogava ele não- muito, mas ele tinha essa dificuldade. E para você ver, né, a Elza era uma mulher com aquela carga de sofrimento, mas ela ainda conseguia estar presente, correr atrás, ela acreditava, ela tinha muita Determinação. garra, e ele, né, caindo cada vez mais. Eu senti muita pena dele, senti muita pena de verdade. Vocês estão satisfeitas com o que entregaram? Sim, estamos Sim. satisfeitos. Com o que a gente debateu? Gostaram? Com certeza. Muito legal, né? Muito bom. A gente tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para pegar assim nas histórias e trazer para cá e dividir um pouco do nosso conhecimento com quem está assistindo a gente. Então é isso. A gente finaliza aqui, Elza Soares.
Muito obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Obrigada a você. Obrigada. Foi muito Obrigada. melhor do que eu pude imaginar, tá bom? Beijo. Bom. Tchauzinho.